bem. Ainda aqui nas lembranças, né, nas memórias dos 10 anos do Diário do Papagaio, é, eu lembrei, né, falando lá dos viveiros, das telas, da questão de rato, dos roedores, né, de gato que já entrou quando não tinha tela, de, de avião que já baixou, enfim, dos perigos. E quem tem viveiro externo, né, ou interno mesmo, eu já vi vários casos de rato que entrou dentro da casa da pessoa, entrou dentro da gaiola, né, e acabou por machucar, mordeu, às vezes até matar a calopsita, principalmente. Eu já vi muitos casos disso acontecer com calopsita, e infelizmente o que dói é porque aquela ave está presa ali e ela não tem como se defender, né, dentro de uma gaiolinha, não tem como sair. Enfim, eu já tive problemas com ratos lá fora e vou contar aqui alguns episódios, 3 episódios que foram os episódios mais sérios assim que me marcaram muito. Rato, para quem tem viveiro externo, ele é um medo constante, né? Até porque a gente tem alimentos ali disponíveis que a gente coloca. Você tem que estar sempre cuidado ali, estar mantendo a área limpa, tirar resíduo de comida para tentar evitar a questão dessas pragas, né? A gente sabe que rato, eles vivem em tocas, né? Vivem em bueiros, que eles saem dessas tocas para buscar alimento, costumam sair à noite, né? Ou em situações específicas que eu noto das vezes que aconteceu era na época de chuva, então às vezes alagamento nos bueiros, alagamento nas tocas, enfim. Nessas situações normalmente que eles costumam sair das tocas para procurar comida ou quando tem um problema específico ocorrendo na toca dele. Então, assim, a primeira vez que aconteceu uma situação séria aqui foi quando um vizinho começou uma reforma daquelas grandes que você remexe, que você quebra a estrutura da casa, tira telhado. Então, mexeu com certeza se ali tinha tocas de rato, mexeu com as tocas dos ratos, né? É, e vários ratos, pelo que eu vi, que coexistiam ali com a família humana e pelo jeito ninguém percebia. Porque foi quando começou essa reforma que eles começaram a sair das tocas e vieram para cá, né? Que era o canto mais perto e onde tinha alimento, que eram os alimentos das aves. Então, os alimentos das aves foi um atrativo para esses ratos. Além do que, o que é pior, que quando vem em festa, assim, quando vem vários ratos, as fêmeas também elas se reproduzem de uma maneira numa velocidade alarmante, né? Então a coisa ela se descamba, ela se torna grande muito rápido. Antes de falar especificamente sobre como a coisa se deu, eu queria dizer para vocês que eu tenho pânico. Eu tenho pânico, pânico, literalmente pânico de rato. É, o meu pavor ele é tão grande que mesmo quando eu vou ali, que eu acho o rato morto, que eu boto ele dentro de uma lixeira, e primeiro eu tenho medo de recolher. Segundo, se eu precisar continuar botando lixo, mexendo naquela lixeira antes do lixo ir de fato para fora, para a rua, para ser levado, o pânico que eu sinto é tão grande que, apesar do racional ficar o tempo todo, ele está morto, ele está durinho, ele é um cadáver, o meu emocional anda com medo, se mexe com medo, abre aquilo com cuidado, pega com cuidado, né? Recolhe com a pá com cuidado, porque no meu emocional fica dizendo que a qualquer momento ele vai se mexer, correr, pular em cima de mim. Então vocês entendem que é pânico mesmo, tem horror a rato. Então, quando isso aconteceu, essa infestação de rato, quando apareceu o rato, foi um período muito difícil para mim, foi um período muito estressante, porque eu não tenho, como eu sempre digo aqui, eu não dou mais assistência, eu não fico tanto no canal ou tanto nas coisas porque eu sou sozinha, né? Eu não tenho empregados, eu não tenho outras pessoas para fazer as coisas para mim, sou eu. Então, acontecendo tudo aquilo, era eu que tinha que ir. Eu que tinha que ir lá nos viveiros, era eu que tinha que lidar, era eu que tinha que ir, mesmo com os nervos à flor da pele, mesmo em pânico, com medo de topar com um rato, com medo de ir andando e achar um rato. É, é, o meu emocional ele ficou muito abalado, eu fiquei muito estressada.
ao ponto de eu dizer, eu não posso, e eu me repetir, eu não posso mais continuar criando ave, eu tenho que doar, não dá, eu não vou conseguir conviver com isso, sempre, de tempos em tempos pode acontecer de vir rato aqui, eu não sei lidar, eu não consigo lidar porque é pânico, não é um medinho normal, eu tenho pânico, eu tenho asco, eu não suporto rato, tá certo? Mas vamos lá para a situação que ocorreu, né? A grande pergunta que fica é como colocar, como acabar com o rato, ele estando na área dos viveiros, né? E a coisa acho que mais essencial que eu posso dizer para vocês é que para cada caso há uma estratégia. Não tem uma receita de bolo. Você vai ter que avaliar a situação, avaliar o local, ver o que está acontecendo e para decidir como agir, até porque você simplesmente não pode simplesmente chegar e espalhar veneno, né? Sem, sem certos cuidados, tá? As minhas aves, elas ficam soltas, né? Prender elas do dia para a noite e começar a prender ia gerar estresse, né? Por outro lado, eu também tinha medo de prender o rato entrar dentro do viveiro e elas não terem como se defender e sair dali. Então, eu preferia realmente que ficassem soltas. Mas eu também tinha que colocar veneno, né? De alguma forma, de uma forma que as aves não tivessem acesso. Então eu comecei a observar por onde a área onde eles passavam mais, de onde é que eles vieram, qual era o local mais visitado, e era justamente o primeiro viveiro que dava para o lado do muro desse vizinho. Era por onde eles vinham e entravam pelo ralo. Vocês vão até me perguntar por onde, porque nesse viveiro especificamente a tela era bem fininha, bem o espaço pequenininho. E eles entravam pelo ralo. E eu tenho que ter o ralo, porque para lavar eu preciso escoar, tá certo? E o que é que eu fiz, né? O que é que eu pensei? Como as aves não poderiam ter acesso, eu comecei no final da tarde, eu enchia esse viveiro de guloseimas e venenos, né? De venenos gostosos para eles, e trancava a porta. Como o rato entrava pelo ralo, eles comiam e começou a aparecer os ratos mortos no outro dia, e eu nesse sofrimento para recolher, mas deu certo e acabou com essa situação, tá certo? A situação 2 que ocorreu, isso tudo são em anos diferentes, né? São 10 anos de diário. Eu tinha algumas plantas lá fora. E eu tinha um pé de jabuticaba na área dos viveiros, tenho um de acerola, aquelas plantas lá fora. E eu tinha um pé de jabuticaba na área dos viveiros, tenho um de acerola que ele não, os papagaios mataram, não mataram, né? Os papagaios, de tanto beliscar esse pé de acerola, ele ficou atrofiado, ele não cresce. Ele sempre só atinge um certo tamanho, não passa disso. Aí começou, no manejo diário, mexendo, indo lá limpar, eu comecei a ver uns buracos no pé dessa planta, né, embaixo, e nos vasos, nos jarros que eu tinha pé de pimenta, eu tinha umas coisas assim, das coisas que as aves podem roer. Só que eram buracos, não é aquele buraco quando está chovendo que a água faz um buraco no chão. Eram buracos perfeitos, era uma coisa assim bonita, sabe? É um túnel, de fato. Esse buraco aqui, que estranho, né? Coisa tão perfeitinha assim. Aí isso acende um alerta para você começar a olhar melhor quando você está limpando. Então eu comecei a perceber rastro de fezes, né? Barulhos que eu achava que era a ave fazendo, na verdade era o rato. E aí você se convence, né, que existe rato ali. Fora que eu tenho uma coisa com cheiro. Então, se tiver rato no local, eu sinto o cheiro, mas às vezes a gente entra em negação por causa do meu pânico e eu meio que ignoro, né? Até ter a certeza, vendo o túnel, mas eu já sentia tem rato, né? Eu sinto o cheiro deles. Enfim, qual foi a minha estratégia nesse caso? O gesso é uma coisa que costuma dar resultado para rato, né? Porque o rato vai comendo o gesso e o gesso ele vai petrificando dentro do intestino dele, isso aí leva uns dias, não é uma morte rápida, né? Mas resseca o rato
E eu optei por usar gesso, por encher esses buracos com gesso, mas depois de tantas vezes colocando gesso sem resolver, aí eu disse, não, vou ter que partir para outra coisa, ter que partir para outra coisa, né? Aí qual foi a ideia? A gente decidiu fazer bolinhas de gesso com veneno. Vários bolinhos, umas bolinhas, misturou tudo, colocou, recheou ele todo com veneno e encheu esses túneis com esse preparado de gesso com veneno dentro desse bendito buraco. Botou muito veneno lá e tampou, né? Qual era a ideia? Ia vir pelo túnel dele, ia achar o veneno, ia comer e nem ia chegar a entrar de volta, porque a gente tampou tudo direitinho. Não fez um tamponamento definitivo, mas tampou. Se eu já estou com a comida ali, o veneno que é gostoso, eu não vou precisar voltar, né? Foi um engano, né? E eu, gente, muitas vezes, eu sempre repito isso, muitas e muitas e muitas vezes eu senti a proteção de Deus na minha vida, a proteção de Deus com as minhas aves, e isso sempre reforçou quando acontecem essas coisas, e eu vejo claramente a mão de Deus na situação. Isso sempre reforçou que eu ainda tinha um papel, um propósito para fazer aqui no canal, que não estava na hora de fechar o canal, né? Que eu ainda tinha um trabalho a fazer aqui. Pelo livramento, vocês vão entender o que eu falo pelo livramento. Eu fiquei observando pelas câmeras onde era o buraco principal, né? Onde era o túnel maior, onde era o buraco principal. E uma certa hora, de repente, eu vejo aquele olhinho brilhando lá pela câmera, entra e sai, vai e volta, mexe aqui, entra de novo no túnel, volta e fica nisso, até que eu adormeci, né? Tava muito cansada. Gente, quando foi pela manhã, o cenário lá na área dos viveiros era impactante, impactante mesmo. Eu gritei pelo meu marido chamando, né? Tava apavorada quando eu vi a situação lá fora. Antes que vocês pensem, não tinha nenhuma ave morta, não tinha sangue, não tinha rato morto, mas eu estava impactada mesmo, estava incrédula do que eu estava vendo. Eu não sei se o rato ficou doidão por ação do veneno, se ele trouxe os amiguinhos dele, fizeram uma rave. Sério, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que, infelizmente, na época, eu fiquei tão impactada no dia que eu não me ative de pegar nas câmeras e assistir a noite inteira e saber de fato como foi aquela loucura daquela noite. Eu só sei que quando eu entrei na área dos viveiros, aonde eu olhasse, por isso que eu gritei pelo meu marido, aonde eu olhasse tinha veneno espalhado. É como se ele tivesse pegado os venenos que a gente colocou lá nas tocas, lá dentro dos buracos, e tirou tudo para fora. Ele espalhou em tudo, aonde você imaginar. Tinha veneno em todos os viveiros. Pelo chão, por cima das coisas, aonde você andasse, tinha veneno. E aí que eu digo que entra a mão de Deus também. E eu acho que o fato das aves terem essa característica deles de serem neófitos, ou seja, eles são avessos a coisas novas, né? A mudança, eles têm medo do novo. Até mesmo comida, tem comida que você coloca que eles não estão acostumados, ou com uma cor muito forte, uma comida que ele nunca viu. Geralmente no primeiro dia eles não tocam, eles ficam meio que desconfiados. Enfim, eu não sei, é Deus também, é essa a característica deles também. O veneno é muito colorido, enfim. As aves estavam todas bem, ninguém morreu. Mas, e eles não tinham bicado, não tinham mexido nesse veneno, apesar de ter veneno, onde vocês imaginassem esse rato, ou eles e os amiguinhos na rave que eles fizeram, tinha espalhado em todos os lugares, né? Depois disso, não apareceu mais, eles sumiram, de fato, devem ter morrido tudo lá dentro da toca. Não apareceu mais. E aí a gente optou, depois disso, a tampar, a cimentar mesmo. A gente usou cimento em todas as plantas. Tirei todos os vasos. Hoje só tem um vaso que foi colocado depois. Mas dessa época eu fiquei tão traumatizada de ter rato até dentro dos vasos, né? Ter as toquinhas. E de ver que os ratos de rua estavam vindo por debaixo da terra para entrar nos viveiros, né? Através de onde ficavam as plantas.
que a gente teve que cimentar. Hoje eu não tenho mais o pé de jabuticaba que eu tinha, porque acaba que fica ruim de aguar, né? Apesar da gente ter colocado um caninho, mas é diferente da planta estar ali com aquele vão, que a jabuticaba é um pé que precisa de muita água, e quando você cimenta, a parte de água que você vai colocar, o que ela vai conseguir absorver, mesmo a gente deixando um caninho, e mesmo que esse caninho, eu ainda fiquei com medo de rato entrar pelo caninho, né, de sair lá de dentro pela terra e entrar aqui pelo caninho, enfim. Eu tampei tudo, mandei o pedreiro cimentar tudo e cimentou tudo. E a gente não tem planta mais plantada, só o bendito pé de acerola, mas a parte do chão dele é todo cimentado, tá certo? Porque o rato vem aí mesmo por debaixo da terra, tá certo? Eu comecei a escutar, a gente começou a escutar barulho à noite no telhado, lá da parte de acrílico que fica em cima das telas para fazer sombra, né? Ali dos viveiros. Eu achava que eram as aves que estavam mexendo nesse acrílico e fazendo barulho. Até então a gente achava que era alguma ave, mas a gente não tinha visto ainda. Até que uma noite começou aquele barulho e era alto o barulho. Tá, 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 tá. E meu marido foi no quarto me chamar. Linda, vem cá, vem cá. Olha isso aqui. Quando eu olhei, era um rato grande. Era grande o rato. Eles ficavam comendo. Eles fizeram um buraco enorme. Eu digo eles porque eu sempre trato assim. Rato nunca está sozinho, né? Rato é sempre uma comunidade. Quando você vê um, pode ter certeza que tem muito mais, tá certo? E ele fez um buracão nesse acrílico no telhado. Era grande. Nesse dia que a gente conseguiu ver ele, olha, até lá aí de cima, a calopsita não passa. Pardal não entra aqui, desde que telou, nenhum pardal entra, e pardal é pequenininho. Mas o infeliz do rato, parece que esse bicho não tem osso, sabe? Parece que ele é aquele tipo de contorcionista, né, de borracha, né, aqueles homens borracha que chamam, pronto, é tipo isso. Porque eu só acredito porque eu vi ele se imprensando e era um rato grande que você olha assim e você dizia, não, ele não passa por esse buraquinho não, porque o vão é pequeno. E era um rato grande. E ele se imprensou, se imprensou, se imprensou, que teve hora que a gente achou que ele ia entalar e ele entrou. Ele entrou, ficava ali correndo de um lado para o outro, e aí foi outra novela da gente pensar todas as estratégias de como resolver essa questão do rato, que até então ele não estava lá dentro, ele não, a parte que até onde a gente viu, ele não estava descendo, ele ficava ali pela tela, ia e voltava, e estava se divertindo em quebrar esse acrílico, ficava lá roendo esse acrílico, ele fez um rombo grande, assim, grande mesmo, era um rombo grandão, que está até lá, na próxima vez que for fazer a reforma, é que eu vou trocar esse acrílico, eu deixei o rombo lá, porque tem acrílico, já tem uma parte grande coberta, eu não ia comprar o acrílico todinho, que são folhas grandes, né, por causa só de um buraquinho. Enfim, acabou que a gente optou por, meu marido subiu no telhado e colocou esse veneno lá por fora. Colocou umas pastilhas lá que vende, própria para rato, colocou pela parte de fora, tá certo? E na noite que ele colocou lá em cima, foi lá para cima do telhado, espalhou o veneno por lá. Depois dessa noite, a gente viu que eles comeram, a gente botou por cima da borda onde eles roíam, né? Botou lá, colou bem direitinho lá por cima pela parte externa. E aí depois disso, eles sumiram, né? Mas assim, se eu posso dar um conselho para vocês também, na área por fora que a gente adotou aqui, né? Nas áreas onde não tem acesso, aquelas ratoeiras que são caixas, que você coloca o veneno dentro, elas fazem muito efeito, né? Então eu tenho por fora da área onde é os viveiros, eu já cheguei até dentro, controlou bem essas caixas com veneno, e as aves grandes, os papagaios nunca mexeram, né? Mas quando eu vi as calopsitas curiosas saindo, indo lá e ficar na portinha e começar a se interessar, porque elas começaram a achar que a caixa
ali podia ser um possível local para fazer ninho. Aí eu tive que tirar todas essas caixas que é para veneno de rato e colocar entre uma porta e outra, entre as portas de segurança, né? Ficando na parte externa. Na hora que o rato vier entrar, ele já topa ali com um veneno gostoso para ele, antes de entrar na área dos viveiros. Mas, assim, lidar com rato é uma praga que se prolifera muito rápido e a gente tem que ter muito cuidado, né? E evitar deixar muita comida lá, ficar sempre de olho. Eu tive até uma seguidora, uma época, que ficou achando que, por exemplo, começou a aparecer filhote morto, e ela achando que eram os pais que estavam matando e não estava entendendo, porque eles já tinham tido filhote outras vezes sem problema. E eu disse, comece a observar se você não acha rastro de rato, que pode ser rato que esteja entrando e matando os filhotes. E foi dito e feito. Quando ela foi observar, realmente no local, perto do ninho da calopsita, tinha rastro de fezes de rato, que era o rato que estava entrando e matando os filhotes, e às vezes até para comer ovo também do ninho. Então, é muito de observação. Sempre que vocês estiverem limpando, ficar observando, saber, quem não sabe, procure foto, procure ver como é as fezes do rato, para na hora que você vê, hoje em dia, se eu ver fezes de rato, além do bendito cheiro, né, que antes deles se apresentarem, antes de ver de fato, eu já sei quando tem rato no local, já não sei quando eu estou com uma sinusite muito forte, quando eu estou com problema respiratório forte, que aí eu não estou sentindo cheiro de nada, mas se minhas vias estiverem muito bem, eu sinto. Rato e barata, se tiver um no ambiente, eu sei que tem, porque eu sinto o cheiro dessas pragas, tá certo? Mas criar não é fácil, tem muitas outras coisas que vêm com essa questão de criar bichos em casa, né? De criar aves. Eu até ri de um meme que eu vi recentemente, que a pessoa comprou tipo assim, eu comprei a galinha para matar a cobra, aí vem veio a raposa que queria matar a galinha, enfim, daqui a pouco quando você vê, você tá com um monte de bicho atrelado àquele problema do seu único bicho, né? Enfim, é mais ou menos por aí, né? Mas isso faz parte dos desafios da criação, tá certo? Eu sempre gosto de dizer para vocês que não são flores, é maravilhoso criar, é uma convivência muito legal, é muito especial conviver com eles, mas tem seus desafios, a gente tem que estar preparado para enfrentar. E um deles, do meu, é esse pânico que eu tenho, mas é uma coisa que faz parte. Graças a Deus, a gente tem muito controle, está sempre de olho, para que na hora que acontecer, é lógico que sua casa é limpa, não vai ter muita incidência de rato, mas em muitas situações, como é o caso daqui, pode vir da rua, e a gente tem que estar atento para barrar isso, controlar ou exterminar se necessário, tá certo? Então, fique aí se vocês tiverem mais curiosidades sobre esses 10 anos do canal, coisas que a gente passou, dificuldade, ou coisas boas também. Curiosidades que vocês tenham sobre esses 10 anos do canal, deixem a pergunta aí que eu vou ter o maior prazer em responder.